Olá, amadas do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todas com a paz do Senhor, amém? E hoje nós estamos no último dia do nosso propósito. Mas que o Senhor continue a ministrar todos os dias pela frente a nossa vida. Que nós possamos declarar sempre que nós somos ela. Nós somos Esther, nós somos Débora, somos Tamar, Ruth, Miriam. Nós somos essas mulheres guerreiras, corajosas, vitoriosas em Cristo Jesus. E hoje o Senhor vai continuar ministrando ao meu e ao seu coração. Amém? E nós vamos hoje falar sobre, às vezes, ela sofre. Ela percebe que as coisas nem sempre acontecem de forma como deveria acontecer. Às vezes, ela se machuca terrivelmente quando os outros pisam nela, abusam dela, ou quando as coisas simplesmente não acontecem como havia desejado. De vez em quando, ela luta para livrar-se das coisas do seu passado. Porém, em outras vezes, consegue conversar com Deus a respeito de seu sofrimento e confrontar a sua dor. Assim, descobre ser possível começar outra vez, apesar de tudo que aconteceu em seu passado. E então você descobrirá: eu sou ela. Ela tem uma doença incurável. Muitas mulheres hoje em dia estão lutando contra doenças como o HIV, a AIDS e o câncer. Ela leva o seu sofrimento ao Senhor. Um dia, uma grande multidão estava reunida ao redor de Jesus. E chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia interna. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com médicos, e estes fizeram sofrer muito. Ao invés de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado então falar de Jesus e entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, porque ela pensava: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza de que estava curada. Mas no mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se para a multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está te apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver alguém que tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Marcos, capítulo 5, versículos 25 ao 34. Ela precisa de alguém que cuide dela. Quando ele ensinou a respeito do juízo final, Jesus disse aos seus discípulos: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Eu era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na cadeia e vocês foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos?
Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus, capítulo 25, versículos 34 ao 40. Ela sente-se desprezada por não ter filhos. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dá-me filhos, senão eu morro. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Ela sofre por causa das opções erradas dos seus filhos. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Beeri, e com Bezamate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse: eu estou aborrecida dessa vida por causa dessas duas mulheres hetéias com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas hetéias, será melhor que eu morra. Gênesis, capítulo 26, versículos 34 e 35, e Gênesis, capítulo 27, versículo 46. Ela tem de lidar com um passado infeliz. O seu passado é marcado por uma série de experiências dolorosas, seja por consequências de suas próprias escolhas ou por feitos de outros. Ela percebe que só conseguirá se libertar disso junto ao Senhor, mas sente-se muito culpada para falar com Ele sobre isso. Então, ela descobre que no amor de Deus existe o perdão incondicional e uma nova esperança para o futuro. Naquela cidade, morava uma mulher de má fama, e ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume nele. Quando o fariseu viu isso, pensou: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus então disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50, mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um deles. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que mais foi perdoado, respondeu Pedro. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher, Simão? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Você não beijou quando eu cheguei aqui. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que eu entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés. E eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher:
os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Lucas, capítulo 7, versículos 37 ao 50. Amém, minhas queridas? Nós vamos para o segundo áudio agora. E que Deus continue falar poderosamente ao nosso coração. Deus abençoe. Olá, amadas do Senhor Jesus. Vamos continuar com o nosso estudo de hoje, amém? Que diz assim: ela foi violentada. Ela não precisa se sentir culpada por causa disso. Foi ele quem fez o que é errado. Mas se foi no campo que o homem forçou a moça, então só ele será morto. Não façam nada com a moça, pois não merece a morte. Caso dela é como o de um homem que é morto por outro. A vítima não tem culpa do crime. O homem forçou a moça no campo. Ela gritou pedindo socorro, mas não havia ninguém ali para socorrê-la. Deuteronômios, capítulo 22, versículos 25 ao 27. Ela lamenta-se, porque o seu não foi levado em consideração. E Aminon disse a Tamar: traga os bolos aqui para a minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficará completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. Depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que tinha amado antes. Então disse: saia daqui. Respondeu Tamar: não, meu irmão. Você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que o que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou o seu empregado particular e disse: tira essa mulher da minha frente. Ponha para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. O seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 10 ao 20. Ela é vítima de violência. Uma vez havia um levita que estava em viagem com sua concubina, e eles tiveram de passar a noite em uma cidade estranha. Um morador ofereceu hospedagem a eles para passarem a noite. Naquela noite, enquanto comiam e bebiam, uma coisa terrível aconteceu. Enquanto eles conversavam alegremente, alguns homens imorais daquela cidade cercaram a casa e começaram a bater na porta e disseram ao velho: traga para fora o homem que está na sua casa. Nós queremos ter relações com ele. E o velho saiu e disse:
Não, meus amigos, por favor, não faça essa coisa tão má e tão imoral. Este homem é meu hóspede. Olhem, eles estão aqui. A minha filha é virgem e a concubina dele. Eu vou pôr as duas para fora, e vocês poderão fazer com elas o que quiserem, mas não façam essa coisa terrível com este homem. Mas eles não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou a sua concubina e a pôs para fora e a entregou a eles. E eles a forçaram e abusaram dela a noite toda e só a deixaram de manhã. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu na frente da casa onde o seu marido estava e ficou ali até o clarear do dia. De manhã, o marido se levantou para continuar a viagem. Quando abriu a porta, achou a sua concubina caída em frente da casa, com as mãos na soleira da porta. Aí lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém, não teve resposta. Então pôs o corpo dela atravessado sobre o jumento e seguiu viagem para casa. Juízes, capítulo 19, versículos 22 ao 28. Ela apresenta a Deus o seu sofrimento. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. E ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há duas nações. Você dará à luz a dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Gênesis, capítulo 25, versículos 21 ao 23. Ela sabe que pode começar outra vez, apesar de seu passado. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Hebreus, capítulo 11, 31. Ela sabe que tudo vai dar certo outra vez. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Salmo, capítulo 126, versículos do 4 ao 6. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que daqui para frente nós possamos continuar declarando que nós somos essas mulheres maravilhosas e corajosas, a qual a Bíblia nos ensina, e que nós continue declarando: eu sou ela, eu sou essa mulher. Amém? Que Deus venha falar profundamente ao meu e ao seu coração nesse dia. Deus abençoe.